Olha, eu gostaria muito de estar nessa noite conversando com vocês, falando de um futuro promissor para a economia brasileira, mas a verdade é que a gente está num quadro muito difícil para o Brasil, muito preocupante e que infelizmente ainda a gente vai ter que ver algumas notícias ruins ainda. A gente ainda não bateu o fundo do poço, ainda infelizmente tem uma crise para ser digerida. Tem um comentário de uma jornalista política que eu achei muito interessante. Ela falou assim: a gente saiu da época do nunca antes da história desse país para sem precedentes. É uma crise sem precedentes, é uma situação sem precedentes. E infelizmente muito triste, né? E aqui eu falo uma coisa para vocês, para a minha geração particularmente, é muito decepcionante, né? Quem viu a década de 80, a década de 90, está vendo isso agora no Brasil, coisas que lembram o nosso passado, é muito triste. Dá uma sensação que a gente lutou e a gente pensou que tinham muitas coisas que estavam consolidadas na década passada e nessa década a gente descobriu que não estava tão consolidado assim. Então realmente dá uma tristeza, mas ao mesmo tempo eu acho que é um desafio para todos nós como cidadãos, enfim, conhecer o nosso país, ter uma posição em relação ao que está acontecendo, não é só uma questão de zelar pelas nossas finanças, mas também para exercer a nossa cidadania. Dito isso, vamos às más notícias. Ainda bem que tem uma cerveja lá no fundo, os mais deprimidos podem recorrer. Quem não bebe está lascado, mas tudo bem. Pessoal, vou falar primeiro um pouco do cenário internacional, porque se no ano passado não havia grandes motivos para a gente ficar perdendo tempo com o cenário internacional, ele não era bom, mas também não era alguma coisa que trazia desafios muito grandes. Quer dizer, era um cenário que não era lá muito bom, mas tudo bem, não era, parecia uma coisa relativamente neutra. Eu acho que agora tem alguns elementos, né, o ano passado, não, ano retrasado, né? O ano passado para cá a gente começou a ter alguns elementos novos. Então, primeiro que a gente tem que sempre lembrar que nós estamos falando de um ciclo econômico mundial desta década que ele é muito mais modesto do que era aquele que a gente estava acostumado na década passada, super ciclo de commodities, comércio mundial crescendo bastante, 7, 8% ao ano. Hoje a gente tem um quadro mais modesto. É um mundo em crise? Crise não é exatamente a palavra, mas é um ciclo mais modesto, com crescimento que de vez em quando vai trazer preocupação, enfim. Esse primeiro gráfico, o que eu coloco aqui é o crescimento da produção industrial anual dos países emergentes e das economias avançadas. Vocês podem ver que essas curvas andam juntas, quer dizer que o ciclo econômico dos países, eles são parecidos. Claro que vai variar a intensidade, tem um que é mais, tem outro que é menos, mas os ciclos vocês podem ver que são parecidos aqui quando a gente fica muito claro aqui olhando a produção industrial. Mas vocês podem olhar que ali em 2013 teve algum momento que teve 2013, 14, teve um momento que teve um desencontro ali. As economias emergentes pareciam desacelerar enquanto as avançadas ganhavam um certo impulso, né? Passando uma fase mais dramática aqui, ganhando impulso, enquanto os emergentes mostravam desaceleração. Quando a gente brinca um pouquinho com o teste estatístico, e foi isso que eu fiz, a ideia era a seguinte: bom, dado que essas coisas andam juntas, uma hora essas curvas vão se reencontrar. As tendências vão, os ciclos vão de novo andar juntos. O que será que vai acontecer? Será que são os emergentes que desaceleram, que vão tirar fôlego das economias avançadas? Ou será que são as economias avançadas que ganham fôlego e vão ajudar a reacelerar a produção dos emergentes? Os testes estatísticos mostravam que, infelizmente, seria o primeiro cenário. E aí a intuição por trás disso é que hoje as economias emergentes têm um peso no PIB mundial maior que as avançadas. E foi o que aconteceu, o que a gente observa é que as duas curvas aqui estão apontando para baixo. É um movimento suave, mas estão apontando para baixo. Muito provavelmente, esse desempenho das economias emergentes ainda tem mais por vir, porque a gente está falando que o grande movimento por trás dessa desaceleração
é China. E a China, por questões estruturais, por questões cíclicas, está numa transição para um mundo de menor crescimento econômico. Quer dizer, provavelmente, usando o jargão dos economistas, o que seria uma taxa de equilíbrio de crescimento do PIB na China é menor do que esse 7% que hoje se observa. Os mais pessimistas falam, olha, má notícia, a China vai caminhar para o seu equilíbrio de longo prazo, para um crescimento só de 3% ao ano. Os mais otimistas falam, não, come on, de repente é uns 5, 4, 5. Mas enfim, o fato, qualquer que seja o prognóstico, aí o fato é que a gente tem um processo ainda de perda de fôlego da economia chinesa, um ciclo que não se completou. Isso tem implicações no comércio mundial, isso tem implicações sobre as economias emergentes e nas desenvolvidas também. Então tem que tomar cuidado, a gente está falando de um mundo que vai trazer preocupação de tempos em tempos. A gente vê, por exemplo, as projeções do Fundo Monetário, a expectativa é que em 2016 o crescimento seja maior que 2015. Eu tenho uma desconfiança que não vai ser assim, né? Que a gente não vai conseguir ter essa aceleração por causa principalmente dessa questão da China. Vejam nesse gráfico do lado, aqui eu coloco o crescimento do comércio mundial, né? Então, como eu falei para vocês, na década passada a gente teve um comércio mundial crescendo com bastante vigor, com taxas de 7, 8% ao ano. Daí teve a crise de 2008, 2009, que foi equivalente a puxar da tomada o crédito para o comércio, né? Então o comércio despencou no Brasil, por exemplo, as nossas exportações de manufaturados despencaram ali 30% de cara no mês de dezembro de 2008. Daí teve a natural volta, né? Ricocheteia aqui, e aqui a gente tem um comércio mundial que parecia que ia acelerar e agora desacelera de novo. Quando a gente olha quem que está desacelerando, quer dizer, quem que está, na verdade, puxando o comércio mundial para baixo, os emergentes, né? E é para a maioria da nossa pauta exportadora. Então, isso aqui tem que tomar cuidado. Provavelmente é uma China que vai desacelerar mais, provavelmente é uma China que tem um potencial de crescimento menor que do passado, né? E isso, obviamente, tem todas as repercussões sobre preços de commodities, né? Então, aqui eu coloco esse primeiro gráfico, as importações da China, crescimento das exportações das importações da China, vis-à-vis preços de commodities, variação aqui anual. Vejam que essas coisas andam mais ou menos juntas, né? Claro que não é perfeito, mas acho que é talvez a principal variável para explicar o comportamento de commodities e está em queda. Você fala, mas o preço de commodities está tão baixo, não vai ter uma volta? Eu acho que pode ter mais queda. Uma forma da gente olhar isso, mas aqui pegando o exemplo extremo, que talvez seja a commodity que mais tenha recuado de preço, o preço do petróleo. Esse segundo gráfico é o preço do petróleo, mas descontando o efeito da inflação, né? Para a gente conseguir, é o preço relativo ali. E a inflação, no caso, americana, uma vez que eu estou falando de uma cotação em dólar. E o que vocês podem notar, essa última observação que está aqui, já é para esses patamares agora abaixo de 30, tá? Então, ou em torno de 30. Então, vejam assim, se a gente olhar esse gráfico, não tem nada de anormal, dada a perspectiva histórica. Aqui foi o choque do petróleo da década de 70, depois ficou um período de preço baixo, voltou a subir aqui, depois teve uma super oferta no mundo, o mundo crescendo pouco. Vejam que não tem nada de errado com esse patamar de preço de petróleo. Aqui é que era esquisito, e não aqui. Muito cuidado, pode cair mais. Tem casas que trabalham com patamares em torno de 20. Come on, também aqui, gente, 20, tranquilo. Tem que tomar cuidado, tem desaceleração por vir. Preço de commodity é uma variável, é a variável principal, a mais importante para a gente discutir preços de ativos no Brasil. Impacta a taxa de câmbio, impacta a bolsa. Então, muito cuidado com essa ideia que já está barato, muito cuidado. Eu não sou especialista nisso, mas olhando com o olhar de macroeconomista, eu diria para vocês que tem que tomar muito cuidado, ser muito seletivo, porque a impressão que dá é que é um ajuste que não se completou. Você fala, mas não vai despencar também mais uma pernada? Pode ser que não.
Mas enxergar uma perspectiva de melhora, eu acho que aí é uma forçação de barra, porque a gente pode ficar muito tempo nesse quadro de preços muito baixos. Bom, a má notícia para o Brasil é que quando a gente olha o comportamento dos preços de ativos no Brasil em relação ao vamos dizer assim, o contágio internacional, o que a gente observa é que o Brasil, nos últimos tempos, tem mostrado uma maior sensibilidade a essa piora do ambiente internacional. É como um indivíduo que não está lá muito bem de saúde e fica mais sensível a doenças oportunistas. Então, a gripe lá fora o resfriado lá fora é pneumonia aqui. Então, o que a gente observa é que eu peguei dois preços de ativos, o primeiro é o CDS, que é como um seguro o preço do seguro para ter posições no Brasil, e o segundo é a taxa de câmbio. Aqui o CDS, eu pego o Brasil e um conjunto de países da América Latina, Chile, Colômbia, México e Peru, que eu chamo os países da América Latina arrumados, né? É a costa do Pacífico, são países que têm regime de política econômica similar ao nosso, que é meta de inflação, que é a ideia de ter uma disciplina fiscal, só que eles fazem direitinho e a gente faz atrapalhado, ou não faz. Esses países estão com a macroeconomia arrumada, eles sofrem a desaceleração, a queda dos preços de commodities e sentem, né, a desaceleração do seu crescimento, sentem, todos sentem, mas muito menos que o Brasil, porque eles têm uma macroeconomia mais arrumada que a nossa está bagunçada e atrapalha a nossa performance. Vocês podem notar o seguinte, quando o preço de commodity cai, o CDS sobe, ou seja, o preço do seguro sobe. Mas veja que o Brasil sobe muito mais do que a média desses países, né? Então, a gente tem hoje CDS acima de 500 basis points, que é equivalente a de países que estão passando por conflitos, enfim. E aí, o cuidado que tem que ter aqui é que a gente não sabe se isso daqui é o teto, né? Em relação à moeda, né, a taxa de câmbio nossa, aqui esse gráfico, a linha azul então é o nosso real, essa linha cinza é o dólar contra um conjunto enorme de moedas, é um cálculo do Fed, e aí no caso a cesta de moedas contra o dólar, né? Então essa curva cinza para cima significa a moeda americana ganhando, se valorizando no mercado, contra uma cesta enorme de moedas. Vejam que essas coisas, claro, eu estou trabalhando com dois eixos, né, são duas variáveis diferentes, se eu colocasse todo mundo na mesma unidade, no mesmo eixo, vocês iam ver que, na verdade, o nosso real é muito mais volátil, né? A outra série, ela fica estável, quer dizer, eu precisei fazer dois eixos aqui para poder contar essa história. O fato é que, bom, tem tem um ciclo aqui de valorização da moeda americana. Quer dizer, a taxa de câmbio nossa não está subindo porque o Banco Central quis, mas isso tem a ver com o ciclo da moeda americana que ganha força. E por que a moeda americana ganha força? Ela ganha força porque os Estados Unidos têm tido uma performance em termos relativos melhor que do resto do mundo, numa variável que é chave para a cotação das moedas, que é produtividade. Então, os Estados Unidos têm ganhos de produtividade que não são elevados do ponto de vista histórico, já teve momentos com ganhos mais elevados, mas tem, no relativo, em relação ao resto do mundo, tem ganhos elevados, portanto, a sua moeda se fortalece e provavelmente também é um ciclo que não se completou, provavelmente. E vamos lembrar que o Fed está subindo juros, né? Isso pode, né, isso dá uma sinalização de que tem mais por vir. E aqui, de novo, a moeda nossa se descolando em relação ao que é o seu padrão, né? A gente tendo uma depreciação maior do que as demais moedas em função da nossa história aqui. E, de novo, né, a impressão que dá é que isso daqui tem mais para acontecer. Esse comportamento de preço de ativos que afeta a taxa de juros, enfim, a bolsa, isso aqui não é neutro para a atividade econômica. Não é neutro. Tem um contágio financeiro que acaba impactando as empresas, né? A empresa que tem dívida em dólar, a empresa que precisa captar lá fora,
né? Ou que precisa captar internamente, porque as taxas de juros aqui também vão estar pressionadas. Então, isso aqui representa um tremendo contágio. Então, um ponto que é importante colocar para vocês, e o ano que passou, né, o ano passado, era essencial que a gente tivesse feito essa arrumação da macroeconomia. O que eu estou chamando de arrumação da macroeconomia? Fazer o ajuste fiscal, ajudar a tarefa do Banco Central de trazer a inflação para baixo, a ponto do próprio Banco Central conseguir cortar juros, né? No caso este ano, e a gente já viu que vai ser uma coisa complicada, e isso gerar alguma recuperação cíclica da economia. Nem estou falando de recuperação com ganhos de produtividade e investimento. Não. O cíclico. Nem estou falando de crescimento de longo prazo. Crescimento de curto prazo porque você arrumou a macroeconomia, né? A gente não conseguiu fazer isso. A gente fez um ajuste fiscal pela metade, né? O Joaquim Levy fez lá seu esforço, mas foi uma agenda incompleta. O ministro também não sobreviveu. A gente perdeu o grau de investimento com todas as repercussões sobre o preço de ativos, né? Na verdade, a perda é fruto, né, do quão frágil está a nossa economia, mas você realimenta esse processo. Então, não ter arrumado a casa, que era a primeira missão nossa, a gente sabe que o Brasil é um país cheio de desafios, mas fazer essa arrumação na casa era essencial, era a tarefa que a gente não podia deixar de fazer. Não fizemos. É o equivalente, a comparação não é muito boa, mas infelizmente é adequada, a equivalente a um sujeito com câncer que tem que fazer quimioterapia para curar, daí faz pela metade. Sente todo o impacto da quimioterapia, bem desagradável, que fragiliza a pessoa, mas não cura. Não vai curar porque fez pela metade. O nosso ajuste fiscal foi de baixa qualidade, foi pela metade. Nós não conseguimos fazer reformas que dessem uma sinalização para o investidor lá fora, para o investidor aqui dentro, que a nossa dívida vai ser honrada, que não tem risco nenhum de calote, ou que a nossa inflação não vai ter que crescer para, de alguma forma, financiar o desequilíbrio fiscal, financiar essa dívida crescente. Isso foi o grande erro nosso ano passado, né? E acho que começamos o ano passado com uma perspectiva de que isso poderia acontecer, que a gente poderia preservar o grau de investimento e poderia minimamente ter alguma agenda mínima para evitar um cenário pior, e a gente não conseguiu fazer isso, né? A gente teve problemas políticos, talvez uma sociedade pouco madura, políticos talvez muito envolvidos na política pequena e não exatamente naquilo que é o importante para o país. Bom, claro, como eu disse, a taxa de câmbio ela pode ajudar? A taxa de câmbio ela pode ajudar, mas ela sozinha não pode tudo. A gente tem, nesse quadro de pouco ajuste fiscal, né, de ajuste fiscal insuficiente, claro que o Banco Central, ano passado, precisou subir juros, sendo que o ideal seria a gente estar podendo discutir corte de juros porque a inflação caiu, não porque a presidente mandou, né? Um corte de juros de verdade, de forma sustentável, porque a inflação caiu. A gente não teve isso, taxa de juros subiu. Essa linha cinza que está aqui é uma forma de medir as condições de aperto monetário, né? O quanto as condições internas monetárias estão apertadas. Estão bastante apertadas, né? Então, e essa linha azul é o comportamento do PIB. Tem uma medida que o Banco Central divulga, que é uma estimativa mensal de PIB, aqui as variações anuais, vocês podem ver que estão no campo negativo. E quando a gente quando o Banco Central sobe a taxa de juros, ela demora um tempo para impactar a economia. Demora lá uns 6 meses para começar a impactar o lado real. Então, o que esse gráfico está dizendo aqui é que tem um monte de efeito ainda para se materializar. Então, só pela política monetária, infelizmente, tem mais recessão adiante, né? Mas não que a culpa é do Banco Central, ele precisou subir juros porque a inflação estava descontrolada. E acho que assim, a principal razão para essa inflação descontrolada, não há dúvida que foram os equívocos da política fiscal.
o câmbio poderia ajudar a gente a reverter essa recessão sem a ajuda da política monetária, ou seja, sem a arrumação da macroeconomia, é muito difícil. Esse gráfico aqui é o seguinte, a linha azul é esse coeficiente de penetração de importações. Eu não sei onde eu fico, eu atrapalho, se eu fico para cá, atrapalho. Bom. Aqui é a linha de coeficiente de penetração de importações, que no fundo é a participação das importações na nossa cesta de produtos industrializados. E a linha cinza é o salário da indústria em dólar. Vocês podem notar que a gente teve ao longo dos anos o Brasil ficando caro. Ficou caro produzir no Brasil, nossa mão de obra é muito cara, né? E aí, obviamente, que fica mais vantajoso importar a produzir internamente. Vale a pena fazer enxovalzinho do bebê em Miami em vez de produzir internamente, porque o país ficou caro. Bom, a gente começa a ver alguma queda da taxa, alguma queda dos salários em dólar, né? Porque a taxa de câmbio se depreciou. Mas vejam que é um movimento que ainda é insuficiente para a gente dizer que o Brasil já está barato. Ainda não está barato. A gente já começou a ter um ajuste da nossa balança comercial, mas não dá para dizer que o Brasil já está barato do ponto de vista da nossa competitividade externa. A gente começa a ver alguma substituição de importações, mas ainda muito incipiente. O que me preocupa nisso aqui? Disso aqui não ter fôlego. A gente está vendo a inflação elevada, que acaba alimentando ajustes salariais também elevados, mesmo que não na mesma proporção em alguns casos. Então, não arrumar a macroeconomia significa que a gente corre o risco dessa queda de salário real ou se interromper ou ser muito tímida de salário em dólar. Por quê? Porque por um lado o câmbio vai para cima, mas por outro a correção salarial faz o salário ir para cima também e no fim do dia você não saiu muito do lugar. Então, no fundo, e aqui eu peguei, na verdade, só o salário como fator de custo, mas a gente tem que pensar que custo da indústria é mais que isso. O setor de serviços é custo para ela. Essa inflação de serviços de 8% é custo para a indústria. Então, vejam, nessa questão de uma volta cíclica do crescimento, em que o câmbio poderia ajudar porque aumenta a competitividade do Brasil, sem arrumar a macroeconomia e garantir que, de fato, a gente vai ter uma queda de salário real, porque a inflação está contida, porque você tem uma política fiscal que inibe ajustes salariais que, além do que seria recomendável pelos ganhos de produtividade no Brasil, isso é importante. Tem uma regra de bolso na economia. Salário não pode crescer, não deveria crescer acima dos ganhos de produtividade. Quando isso acontece, você inviabiliza o negócio. E é isso que tem acontecido no Brasil, porque a gente não tem tido ganhos de produtividade, basicamente isso, né? Então, vejam, precisa, como condição inicial, a gente arrumar a macroeconomia e fazer o tal do ajuste fiscal para que a gente possa ter recuperação cíclica, tanto o Banco Central cortar juros, quanto a taxa de câmbio de fato poder ajudar a nossa indústria, né? Vejam que a situação da nossa indústria, a indústria é o setor naturalmente mais vulnerável, mais sensível ao risco, ao custo Brasil. A carga tributária na indústria é mais elevada que a média dos setores, é um setor que depende de infraestrutura, é um setor que depende de qualificação de mão de obra, então é um setor que obviamente é mais sensível ao quadro atual. Mas o fato é que apesar de todas as fragilidades do Brasil, o fato é que a gente vinha pelo menos conseguindo ter um desempenho da nossa produção industrial em linha com a do mundo, né? Pelo menos a gente crescia em linha com o mundo. O ideal, obviamente, era estar crescendo em linha com os países emergentes, já que a gente é emergente. Nós temos um país de renda média, com um desafio ainda enorme em termos de melhora de indicadores sociais, a gente precisaria estar crescendo mais. Mas, pelo menos, a gente estava aqui. Bom, vocês podem notar que teve a crise de 2008, o Brasil recuperou mais rápido que a média do mundo, aqui tem a ver com as políticas de estímulos que foram conduzidas na época, mas o fato é que de 2010 para cá a gente estagnou e aí, nos 2 últimos anos, a produção industrial despenca. Duas questões aqui, né? Quer dizer, primeiro, essas políticas de estímulo
que foram estímulos fiscais, por isso que agora a gente precisa fazer ajuste fiscal, a gente exagerou na dose. Fazendo a metáfora de novo com a medicina, foi o remédio em excesso que virou veneno. Quando faz política de demanda, para estimular a demanda, corta juros daqui, aumenta crédito do BNDES dali, reduz compulsório do Banco Central e gasta, você consegue estimular a demanda. O problema é que você não está estimulando exatamente a oferta. E você, ao estimular demais a demanda, ao gerar um aquecimento do mercado de trabalho, além do que o país poderia aguentar, fez salários crescerem mais que os ganhos de produtividade, que não estavam acontecendo, e aí a indústria não aguentou. Vamos lembrar que a indústria, diferente do setor de serviços, que consegue de alguma forma repassar seus custos para o preço final, a indústria não tem a mesma capacidade de fazer isso, porque ela tem a concorrência do produto importado. Bom, as margens caíram, se a margem cai, você não faz investimento, se você não faz investimento, obviamente que isso significa que o seu produto vai ser menos competitivo, você vai estar fora do mercado mundial e a nossa produção cai. E agora, se você não faz ajuste fiscal, você não consegue cortar juros, juros elevado também machuca a produção. Então, veja, a gente está numa armadilha danada, em que a única saída é fazer o bendito ajuste fiscal. E não é o ajuste fiscal, pessoal, de ali cumprir, fazer um resultado de orçamento no curto prazo. É algo muito mais ambicioso, é ter uma agenda de longo prazo para o país. Eu vou avançar um pouquinho nessa discussão daqui a pouco. Então, vejam, não vai dar para a gente discutir volta cíclica do crescimento enquanto a gente tiver esse retrato aqui. E é essencial, de novo, sem querer ser repetitiva, é essencial a gente arrumar a macroeconomia. Me preocupa essa agenda do governo agora de novo fazer crédito daqui, crédito dali. Não é isso. Isso você pode pensar num outro momento. Quando a gente tem a economia desse jeito, com a inflação tão alta que não sabe para onde vai, e uma incerteza muito grande, né? As próprias políticas públicas, mesmo as corretas, elas ficam muito comprometidas, né? A eficácia fica muito comprometida. Vou colocar uma coisa aqui para vocês. No Ministério da Fazenda, tinha lá, né, um dos departamentos, vamos dizer assim, uma das secretarias, era para estudar esses modelos de concessão de infraestrutura, né? Tem aí várias que estão no pipeline, quer dizer. E aí o Ministério da Fazenda fez um trabalho muito sério, muito competente para melhorar o nosso modelo para concessões, né, para reduzir a insegurança jurídica, as incertezas ali de fazer investimento em infraestrutura no Brasil, ajuste da taxa de retorno e tal. Fizeram tudo bonitinho, né? Estão fazendo, enfim. Mas quem que vai, de fato, investir em infraestrutura de forma pesada se não sabe para onde vai a inflação, para onde vai o câmbio, para onde vai a Selic, até quando vai durar a recessão? Então, só para mostrar para vocês o quanto é importante ter a casa arrumada. Senão, qualquer política pública, ela é ineficaz, ela pode ser contraproducente. Até o Bolsa Família, você dá numa mão e tira da outra via inflação, né? Agora, um ponto que é muito importante a gente ter clareza é que esse momento que a gente está vivendo da economia brasileira não é um ciclo econômico normal, regular. A gente tem outros elementos aqui que tornam o quadro, na verdade, mais preocupante, né? A gente está falando aqui de recessão em cima de recessão, em que a gente está desestruturando, né, corre o risco de desestruturar a nossa estrutura produtiva. As empresas, por causa do tal contágio financeiro, sofrendo dificuldades financeiras. E uma coisa, pessoal, é uma empresa que vê a sua receita cair porque teve uma queda da demanda momentânea. Isso é uma coisa. A outra coisa é isso junto com dificuldade financeira. Joga a crise para um outro patamar.
E isso é um fator que preocupa muito. Então, porque o que acontece é que a gente começa a ter já empresas fechando, a gente começa a comprometer o próprio potencial de crescimento da economia brasileira. É uma recessão que ganha contornos de depressão. Se este ano tiver uma queda de PIB equivalente ao que foi o ano passado, e eu acho que vai ser por aí mesmo, daí para mais, eu acho que vai ser um ano mais difícil, na verdade, isso significa que a gente vai estar tendo números aqui de contração da economia equivalentes ao da crise de 30, por isso sem precedentes. Não é brincadeira o que a gente está vivendo. Os riscos do nosso ambiente macroeconômico não é brincadeira. Empresas com inadimplência bancária elevada, e veja que quando uma empresa aqui no Crédito Livre já está com dívida atrasada no banco, é porque ela já está devendo para fornecedores, é porque ela já está devendo para o fisco, por isso que a arrecadação cai tanto, ela já está devendo para o vizinho, enfim. Ela já está devendo contas de consumo, aluguel. Então, isso aqui é muito complicado. Né? E os dados, é que agora o Serasa não tem mais esses dados, mas mostravam bem o quanto a inadimplência não bancária também está subindo. Aqui um dado que é levantado pelo Serasa, pedidos de falência e recuperação judicial. Pedido de falência vinha em queda, nos últimos anos, desde a promulgação da lei de falências, que mudou o instrumento jurídico. Hoje, para você ir para a falência, quer dizer que você já passou antes pela recuperação judicial. Pedidos de recuperação judicial cresceram 55% ano passado. Pedidos de falência, que vinham em queda, começaram a crescer, subiram 7%. Do lado da pessoa física, né, dos indivíduos aqui, do consumidor, a história também não é boa. Aqui são as dívidas em atraso, não como proporção do estoque de crédito, mas como proporção da renda do indivíduo. Vocês podem ver que até desacelerou aqui, né, até caiu, mas são patamares historicamente muito elevados. Essa série ela para em setembro, o Banco Central não divulgou dados mais novos, mas a minha suspeita é que até talvez tenha aumentado. Não é à toa que a gente vê essas coisas, aproveitar o 13º para pagar a conta, quer dizer, de fato tem um problema aí de dívidas atrasadas. O quanto a pessoa tem que reservar da sua renda anual, né? O comprometimento da renda com o pagamento de serviço da dívida está em 22,8%, número de setembro. Isso aqui é enorme e é o patamar recorde. Para vocês terem uma ideia, no Chile é 11%, né? Do quanto o indivíduo tem que reservar da sua renda para pagar serviço da dívida. Só que o Chile tem renda per capita 50%, 60% maior que a nossa e, portanto, maior capacidade de alavancagem. O Chile tem uma taxa de juros que é juros na ponta menos da metade da nossa. Então, obviamente que, né, isso é outro patamar. Então, enfim, as famílias estão muito endividadas, né? O endividamento em relação o endividamento da pessoa física, endividamento bancário em relação à sua renda está em 45%, 47%, é muita coisa para um país que tem juros tão elevados, para um país que tem uma renda baixa per capita, estão com dívida atrasada, ou seja, a classe média, enfim, os indivíduos estão também enfrentando seus desafios. Agora, realmente, do ponto de vista do nosso potencial de crescimento, me preocupa particularmente a situação das empresas, né? Bom, outro fator que dá uma noção de que 2016 pode ser pior que 2015 é que o mercado de trabalho agora que começou a se ajustar. Vamos lembrar que demitir no Brasil é uma coisa muito cara, né? Para quem começou ali a enfrentar dificuldade financeira, enfim, pensa 2 vezes antes de demitir. É caro, tem muita insegurança jurídica, é a empresa que tem medo de ser processada. Infelizmente, a nossa justiça tem um viés pró-trabalhador que às vezes atrapalha o ambiente de negócios. Tem uma judicialização elevada nesse mercado, nas relações trabalhistas, infelizmente, um grau de intervenção estatal em uma coisa que podia ser muito mais livre. Mas, enfim, o fato é que quando a gente pega os dados de ocupados,
esse número negativo aqui na variação anual, isso daqui foi o terceiro trimestre. Então, só agora que a gente, de fato, começou a demitir e muito sensível, muito pequenininho. Só que a gente sabe que esse patamar de emprego é incompatível com o nível de produção que caiu, que despencou. Então, o que eu faço aqui? Esse segundo gráfico, ele é a razão entre PIB, né, a produção de riqueza do país, em relação ao número de pessoas ocupadas. A queda dessa relação aqui está dizendo o seguinte, olha aqui, a nossa produção caiu demais e agora vai ter que ter demissão para que esse nível aqui seja compatível com o que a gente produz. Ou seja, tem muita gente que está empregada, mas que na verdade está ociosa e vai ter que ser demitida ou então a firma vai fechar. Então, o mercado de trabalho ainda vai se ajustar. Ainda vai se ajustar. Essa ideia de que, essa pressão dos sindicatos, essa ideia de que não tem que repor toda a inflação, porque o trabalhador, isso é péssimo. Porque se as empresas pudessem fazer ajustes salariais mais modestos, tivessem menos pressão para ajuste salarial, menos ameaça de greve, menos, né, se tivesse mais flexibilidade de salários, seria mais fácil a gente evitar demissões ou poderia até ter um ambiente mais favorável para gerar aumento de ocupação. Mas, na verdade, quer dizer, a gente acaba tendo tem um perigo aí à frente que a gente não sabe o quanto. Eu não sei o quanto vai ter de demissão. Como eu disse para vocês, essa nossa crise é sem precedentes. Está difícil ter um cálculo preciso do que vai acontecer com o mercado de trabalho. Mas o ponto é que as demissões começaram agora, a indústria já vinha demitindo desde 2013, na verdade, desde 2014, na verdade, a construção civil também. Agora que a gente começou a ter demissão de serviços, de comércio, e que é justamente o setor que mais emprega. Então, 75% dos empregos gerados vêm de serviços e eles começaram agora a ajustar. Então, por isso que a gente sabe que é um ciclo aí que não se completou. Ao mesmo tempo, quer dizer, a gente tem uma crise que tem contornos mais graves, portanto, e ao mesmo tempo a gente tem uma inflação que não dá trégua, porque a gente não arrumou a economia, né? Então, aqui eu vou usar um pouquinho do economês com vocês, mas a gente tem, acho que a forma mais clara da gente enxergar a rigidez inflacionária é na inflação de serviços, que está em 8%, que é custo para a empresa, pode ser, né, para a indústria, né, 50%, algo como 50%, 40%, enfim, do custo das indústrias é serviço, né? Então, vejam que aqui eu separo nos itens que são mais sensíveis e menos sensíveis ao ciclo econômico, mesmo os itens mais sensíveis ao ciclo econômico, que é recreação, mão de obra, enfim, a gente observa que é uma inflação que caiu, mas muito rígida, e aí, no caso, com aceleração desses itens menos sensíveis. Então, a gente tem uma inflação de serviços que não está acelerando, é verdade, mas apesar dessa recessão tão forte, ela também não cai como deveria estar caindo. Então, a gente, depois de tantos anos com o Banco Central não cumprindo meta de inflação, a sensação térmica aqui é que a inflação, quer dizer, ela está cada vez mais generalizada, mais disseminada. Então, vamos pensar assim, se no início do semestre, quando a gente via as expectativas inflacionárias caindo e tal, a avaliação é que, olha, o empresário percebe que sente a pressão de custos na economia, por exemplo, o câmbio, por exemplo, tarifa de energia, mas ele reluta em repassar essas pressões de custos para o seu preço final porque tem medo de perder market share. Pois é, na hora que ele começa a olhar para o lado e ver que está tudo subindo, a mão de obra sobe quase 10%, sobe em torno de 10%, o IPA, né, os preços no atacado sobem 10%, tudo sobe 10%, a alimentação, quer dizer, ele fala, pô, está todo mundo subindo. Então, o medo de perder market share perde importância em relação à necessidade de preservar suas margens. Não dá para ficar sistematicamente perdendo margem, ainda mais já enfrentando dificuldades financeiras. É isso que me preocupa. A sensação que eu tenho, o grande temor, é que a gente não tenha um recuo adequado
da taxa de inflação esse ano. Talvez tenha alguma melhora marginal, porque a gente sabe que ajuste de tarifa de energia não vai ser aquele tarifaço do ano passado, mas quando a gente olhar preços livres, a gente olhar e falar, esse negócio não está caindo. Isso é um problemão. Eu sempre comento que quem tem menos de 30 anos não sabe ainda o que é inflação. Não foi apresentado a essa senhora, essa velha dama que volta agora a nos assombrar. Esses jovens que foram fazer os protestos, estão hoje de novo, eles não entenderam que está subindo por causa da inflação e que a culpa não é do Geraldo Alckmin ou do Fernando Haddad que tem que ajustar a tarifa porque a inflação está alta e não tem jeito, os custos subiram. Eles não entenderam que a culpa da inflação é os equívocos sistemáticos de política econômica. A culpa é a incompetência na gestão da política econômica. É óbvio que a nossa oposição, limitada como é, não consegue explicar isso para a sociedade. Expectativas inflacionárias sobem, Banco Central não subiu juros. Eu não acho que foi exatamente uma decisão equivocada, porque eu temo que ele vá subir juros e não vai ajudar. A gente vai ter o custo de ter juros mais elevados, mas não vai ter o benefício do combate à inflação, essa é a minha visão, por causa da bagunça do fiscal. Na literatura econômica, isso é muito consolidado. O Banco Central só consegue combater a inflação se tem uma mínima arrumação do fiscal. Se a gente tem esse fiscal bagunçado, com déficit público atrás de déficit público, com despesas crescentes, com dívida crescente, que se a gente continuar assim, daqui 5 anos vai estar em 100% do PIB, não tem Banco Central que consiga controlar a inflação. Você fala, não, mas faz um choque de juros. O problema de fazer um choque de juros é que você corre o risco de, ao realimentar a dívida pública, trazer maior receio de calote, a dívida se mostrar insustentável. Bom, vivemos isso na década de 80. Então, por isso, assim, a gente precisa ajustar o fiscal. O que é ajustar o fiscal que eu falo tanto? Aqui que é importante, aqui que vai ser o grande teste de maturidade do país. A gente tem um Estado que é inchado. Mas, pessoal, não é inchado porque tem muitos ministérios. A nossa máquina pública é inchada também por isso. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Um dia, recebendo um investidor inglês, ele tinha ido para Brasília. E ele falou assim, nossa, mas uma cidade toda para o setor público, porque lá em Londres é um quarteirão só. Imagina a cara que eu fiz, né? Toda vez que eu vou para Brasília agora, eu fico deprimida porque eu lembro da frase desse cara, que eu falo, nossa, como a gente é inchado, né? Uma cidade inteira é prédio público atrás de prédio público, e nem todos estão lá, tem espalhados no país inteiro, e eu tive que engolir, que eu nem sei se é verdade essa história, eu devia apurar para ver se ele falou a verdade mesmo, mas que de qualquer forma, claro que a gente tem um setor público que tem inchaços aí, mas não é isso que está nos sufocando. O que está nos sufocando é o aumento dos gastos públicos. E muitas vezes, ou no caso nosso, na maioria das vezes, gastos de baixa qualidade, que na maioria das vezes também para grupos que não precisariam de proteções e ajudas do governo. Então, uma mensagem que é importante vocês terem clareza é o seguinte, nós temos um Estado que é concentrador de renda, não só por causa da carga tributária. Carga tributária é muito difícil você fazer distribuição de renda com carga tributária, é muito difícil, porque se você resolver tributar demais, por exemplo, essas ideias de tributar grandes fortunas ou fazer uma escala agressiva de imposto de renda, você pode até fazer, mas a experiência mundial diz que a capacidade de arrecadação é muito pequena porque você tende a incentivar a saída de recursos do país, né? Ou você pode inibir a produção, digamos que a gente aumente demais a carga tributária. Aquele sujeito que tem uma empresa, ele fala, não, mas eu tô trabalhando tanto, metade vai para o fisco. Não, eu não vou trabalhar. É melhor deixar meu dinheiro na poupança e render. Vou vender a minha empresa, deixar o dinheiro aplicado num bom investimento, vou procurar XP, vou colocar, né? Colocar meu dinheiro
mas não vale a pena produzir. Então, mas a gente, sem dúvida, precisa melhorar a distribuição de renda na qualidade do gasto público. E aqui a gente erra feiamente de todos os lados, né? O Gustavo Franco, ele gosta de falar da Bolsa Empresário, que são as desonerações todas, as renúncias tributárias que a gente faz. Algumas corretas, muito poucas corretas, se eu tiver que chutar. As renúncias tributárias aumentaram enormemente no Brasil. No primeiro ano da gestão da Dilma, no primeiro mandato da Dilma, 100 bilhões, mais de 100 bilhões a mais de renúncia tributária. 120 bilhões a mais de renúncia. Quer dizer, aquilo que já era alto, cresceu mais. Equivale, hoje, a 5% do PIB. O Bolsa Família, pessoal, é 0,5% do PIB. No mundo todo, quer dizer, mundo todo não, países desenvolvidos, OCDE, a grande agenda deles, ou não, também não é a grande agenda, mas uma agenda importante desses países é reduzir essas renúncias tributárias. Porque não tem muito controle da sociedade, fica ali escondido no orçamento, vai renovando e nem sabe se devia ter renovado. Enquanto a agenda dos países da OCDE tem sido de reduzir os gastos tributários, de aumentar o controle, de estudar cada política pública para saber se vale a pena, qual o custo-benefício, a gente aqui sai abrindo cofre assim, sem pudor. Protege daqui, protege dali, não sei o que daqui, não sei o que dali. Gerou crescimento econômico? Vocês viram o gráfico da produção industrial? Com tanto estímulo que teve para a indústria, não funcionou. Não funcionou porque são políticas ruins, não funcionou porque não adianta fazer essas políticas quando a macroeconomia está bagunçada. Você tira na mão, você dá numa mão e tira na outra. A outra coisa, a gente é muito ruim também para usar os recursos na hora de gastar. A gente gasta mal. A nossa Previdência hoje nos sufoca. A gente tem hoje, para quem aposenta com tempo de contribuição, que é na verdade a camada mais favorecida da sociedade, geralmente a camada mais popular acaba aposentando por idade, né? A camada mais favorecida aposenta por tempo de contribuição. 52 anos as mulheres, 55 anos os homens. Vocês acham razoável isso? Vocês acham razoável aposentar cedinho assim? No mundo tem idade mínima para aposentar, 65. A gente é rico já, é por isso, nós somos um país rico, então a gente pode aposentar. Agora, o mais grave é que a gente tem um monte de distorção que a gente nem entende direito porque tem, mas tem. A começar, por que mulher tem que aposentar mais cedo? Mulher vive mais que homem. Por quê? Qual a razão? Segundo, por que tem que ter pensão para filha de militar e de juiz, hein? Por que não temos idade mínima? Por que, olha que coisa curiosa, o Brasil é um país com população urbana. Por que a aposentadoria rural, a que mais, a que tem maior volume de recursos? Por quê? Por que 1/3 das nossas aposentadorias pedidas são rural, se a gente tem uma população rural que é só 10% da população? Por que a gente pode acumular benefício? Não tem isso lá fora não, gente. Só que a Previdência hoje é o principal gasto nosso. Ela está nos sufocando, vai sufocar mais ainda porque nossa população está envelhecendo. Significa que a gente vai ter que aumentar a carga tributária ou a dívida vai explodir, a inflação vai... Não sei. Em princípio, teria que aumentar a carga tributária para a inflação não explodir. E um problema que existe é o seguinte, nossas regras de aposentadoria, elas são muito generosas e isso reduz o incentivo das pessoas para poupar. Então, a taxa de poupança no Brasil é baixa. Um dos motivos da taxa de juros ter alta é porque a poupança é muito baixa, as pessoas guardam pouco dinheiro. Enfim, é uma reforma super importante. É uma reforma que melhoraria o ambiente macroeconômico, uma reforma que ajudaria a gente a crescer mais, é uma reforma que ajudaria a melhorar a distribuição de renda. Não consegue fazer.
não consegue. É um teste para a nossa sociedade, aceitar essas reformas. Tem um professor que eu gosto de uma colocação dele, que ele fala assim, olha, por que tem que cortar o FIES e não a universidade pública? Universidade pública é a elite que vai? Será que a gente não vai ter que repensar a universidade pública? E ele tem uma proposta que é fantástica. O nome desse professor é Ricardo Paes de Barros, ele é do INSPER. Olha, vamos fazer o seguinte, aquilo que você pagou quando você estava no ensino médio, né, no colegial, você vai pagar na faculdade. Ué, por que a sociedade não topa discutir? Se a gente entrar nessa história da Fiesp e falar, ah, não, eu não aceito abrir mão das desonerações, eu não vou pagar esse pato. O aposentado fala, ah, eu também não aceito idade mínima para aposentar. Gente, se cada grupo da sociedade não aceitar abrir mão de privilégios que são muitas vezes injustos, aliás, a palavra privilégio quer dizer que é injusto, afundamos todos juntos. Cabe à sociedade entender o que está acontecendo, pressionar, e cabe à classe política entender a demanda da sociedade. Esse ano, na minha opinião, é um ano de teste para as nossas instituições democráticas. Qual é a verdade, qual é o verdadeiro valor que a sociedade atribui à inflação baixa, hein? Para quem entendeu o que é a inflação. Se a gente não der valor a essa arrumação, se a gente não pressionar, se a gente não gerar, de fato, né, o setor privado, enfim, as instituições, as organizações privadas, enfim, a sociedade como um todo, se não houver reação, a gente vai virando a Argentina e vai virando a Argentina do passado, porque a Argentina já está ajustando. A inflação vai subindo, vai subindo, vai subindo. A gente corre o risco de ter cenários ainda mais dramáticos para o Brasil. Daí a gente vai falar assim, mas esse câmbio já subiu muito. Quem disse? Eu tenho colegas no mercado que acham que o câmbio vai para 5, 6. Vocês conseguem jurar de pé junto que não vai? Consegue? A gente estava com câmbio em 2,20 em 2014. Agora está em 4,15 hoje, né? 4,10. Não dá para dizer, se a inflação não ancorar, os preços de ativos ficam soltos. E o estrangeiro fala assim, não, acho que eu vou esperar o Brasil ficar mais um pouquinho mais barato. Não sei se ficou totalmente mais barato. Então a gente tem que tomar muito cuidado da gente ficar nesse atoleiro, demorar muito para sair desse atoleiro, comprometer a nossa capacidade de reação, comprometer o nosso potencial de crescimento, porque fica no atoleiro não faz investimento, porque não faz investimento, o potencial de crescimento do país fica limitado. O mundo foi, o Brasil fica. O mundo cresce menos do que o passado, mas cresce 3, 3,5. E a gente contrai 3,5. Em módulo é igual. Pessoal, é sério o que está acontecendo no Brasil. Vai melhorar se não tivermos algum ajuste forte na nossa agenda econômica. Não se iludam, esse ano vai ser muito difícil. Não tem jeito, é um grande teste. Me perdoem, portanto a notícia ruim, mas essa é a mensagem. Muito cuidado obviamente, com seus investimentos, né? E atenção ao ambiente econômico, atenção ao ambiente político. A gente está vendo, de novo, uma deterioração da condução da política econômica, né? Todo dia a gente abre o jornal, vê alguma notícia esquisita, uma medida nova que foi feita, e ao mesmo tempo uma oposição apática. As nossas instituições, ao contrário do que todos dizem, não estão funcionando. Pode estar funcionando lá as instituições de controle, de investigação, por causa da Lava Jato e as outras. As outras instituições nossas não estão funcionando. O Congresso não funciona, a oposição não funciona, a sociedade não reage. Não estão funcionando. Vamos ver, dependendo do quanto a gente vai ter que piorar o quadro econômico, para de fato gerar uma pressão para ajustes.
Só isso que faz os países amadurecerem. Para finalizar aqui, tem uma coisa importante na literatura econômica, e não é pesquisa muito antiga, é coisa mais recente, tem uma correlação muito clara entre democracia e crescimento. Se vocês podem ver, países ricos costumam ser democráticos, né? A democracia, uma classe média vibrante, é essencial para forjar, para moldar um país, moldar as demandas e a política econômica de um país. Então vamos lá, esse é um ano de teste para o Brasil. Pessoal, é isso.